Fala pessoal, tudo bem? Criando esse vídeo aqui para muita gente que me pediu, perguntando, né, como vender nas plataformas. Eu entrei em alguns grupos aí de troca de ideia do pessoal que quer vender nas plataformas, quer começar um negócio de vendas, tanto na cidade como nos e-commerce. E passando aqui para criar esse vídeo aqui, porque muita gente estava com dúvida, eu estava conversando com o pessoal lá, muita gente me perguntando como é que faz, o que que é preciso, tudo mais. Então, hoje você consegue vender nas plataformas sendo pessoa física, que é pelo seu CPF, mas não é recomendável, porque o que acontece? CPF nas plataformas, eles são o quê? Vendas de utilidades. Tipo, você tem esse teclado aqui, você quer vender ele porque ele é seu e pronto. Você consegue vender tanto na Shopee, no Mercado Livre, tranquilo. Só que quando você quer vender produto, a melhor maneira de você fazer isso é abrir um CNPJ, se transformando num MEI, né? Aí você vai se tornar uma pessoa jurídica, que aí você consegue abrir uma loja para poder estar vendendo nessas plataformas. Aí você pode vender produtos, né, tranquilamente, sempre lembrando da sua cota anual e dividindo ela por mês. Então, assim, muita gente estava com dúvidas, e muita gente estava mandando mensagem no privado, nos grupos que eu estava trocando ideia, falando, né? Ah, eu quero vender no Mercado Livre, quero vender na Shopee, só que eu só tenho CPF, é só abrir a loja e vender? Não, não é. Porque o que que acontece? Quando você vende só no seu CPF, você vai estar mostrando que você é uma pessoa jurídica, só que você está vendendo no seu CPF. E isso não pode. Então, assim, eu tô aqui com uma venda que eu fiz, teste. Então, assim, você vai ter a etiqueta, tranquilo, e você vai ter a declaração de conteúdo. Mas isso aqui é só para você fazer uma ou duas vendas ali, três vendas no máximo no mês. Porque se você começar a fazer vendas demais, o correio não vai começar a aceitar mais os seus produtos. Por quê? Porque você está virando uma loja. Você está virando, mesmo que seja uma loja online ou uma loja física. Então, assim, eles vão falar para você que não vão começar a aceitar mais sua declaração de conteúdo, que não é assim, que você tem que ter nota fiscal, tudinho. E o que que acontece, pessoal? Não é só simplesmente, vou entrar em contato com o contador e vou abrir um CNPJ. Não. Primeiramente, você não precisa do contador para poder abrir um CNPJ. Você consegue abrir gratuitamente pelo próprio site do Gov. Você consegue acessar lá, abrir seu próprio CNPJ tranquilamente, de graça. De graça, não precisa. E depois que você abre ele, você não precisa de contador para poder continuar fazendo as vendas e tudo mais. Quando você é MEI, você é um trabalhador autônomo que quer gerar notas fiscais das suas prestações de serviço, do que você vende. É muito show de bola, você paga um valor mensal, tem muita isenção de impostos, atingindo sempre o limite ali, que é 81 mil por ano, e dividindo isso em um ano dá 6.750 por mês. Só que tem um porém. Muita gente que me mandou mensagem, nossa, quero vender tal, são pessoas CLTs, pessoas que trabalham, como eu também sou uma pessoa, eu não vivo disso, eu vendo alguns produtos, mas eu não vivo disso, e são pessoas CLT. Só que vocês têm que ter ciência de quando você abre um CNPJ, você se torna uma pessoa jurídica, e se você tiver a carteira assinada, quando for dar baixa, se você for sair do seu serviço, você não tem os direitos. Então, assim, tem que analisar muito bem isso. Não tem os seus direitos trabalhistas, 13º, acerto de contas ali e tudo mais, porque você se tornou uma pessoa jurídica, você perde os seus direitos. Entendeu? Então, assim, tem que analisar muito bem isso. E também, beleza, então se é isso, eu vou mesmo assim, eu quero abrir um CNPJ e vender. Show de bola, recomendo demais. Só que também tem outro ponto, não é só abrir um CNPJ e pronto, você pode vender no Mercado Livre, Shopee e tudo mais com seu CNPJ tranquilamente. Não. Você precisa de um certificado digital, você precisa da autorização para poder fazer a emissão de nota fiscal. Então, assim, tem todo um passo a passo aí. Esse vídeo aqui é o meu primeiro vídeo aqui do canal.
porque muita gente estava com algumas dúvidas, estavam me perguntando bastante no grupo, me chamando no privado do WhatsApp e me perguntando, nossa, cara, eu não sabia que era assim, faz um vídeo explicando tudo. Então, assim, o meu primeiro vídeo do canal é só explicando superficialmente como é que é, para quando vocês quiserem, vocês comentem qual dúvida que vocês querem que eu volto aqui e explico detalhadamente naquela dúvida. Mas assim, não é simplesmente só abrir um CNPJ, pronto, vendeu, não. Você precisa de um certificado digital na máquina sua. Então assim, se você tem um computador, notebook, mas eu só tenho celular. Não tem como, infelizmente. Precisa de um notebook ou de um computador, porque o seu certificado ele integra com a sua máquina, porque é a máquina que vai ter autorização para fazer a emissão de nota fiscal pelo Cefaz. Entendeu? Então, assim, tem todo um ecossistema ali para você poder fazer nota fiscal, poder vender nas plataformas. E eu, quando comecei, eu não vi nenhum vídeo que explicasse dessa maneira. Então, assim, se você quer vender no seu CPF, você pode fazer uma, duas, três vendas ali. Lembrando que um CPF por mês pode movimentar até 5 mil. Só que você tem que levar em conta a sua movimentação net. Então eu posso movimentar 5 mil, então eu posso vender 5 mil. Não. Você tem que lembrar que você tem cartão de crédito. Você tem que lembrar que às vezes você paga água, energia, se você aluga uma kitnet, algo do tipo. Você tem toda aquela despesa que já está inclusa no seu CPF. Então, assim, quando você está tendo os gastos ali, está incluso. Então, um exemplo, se seus gastos mensais, arredondando tudo, leva 3 mil, se você vender 5 mil, você não está pronto, atingiu o teto do meu CPF. Não. Você tem 3 mil de gastos ali que você fez mensalmente, da sua vida ali mensalmente, mais os 5 mil que você vendeu. Então, um total de 8 mil reais. Então, assim, e não está pagando imposto. Então tem todo um porém ali que você tem que estar olhando. E mesmo que você abra um CNPJ, hoje, pelo que eu tenho, assim, a base que eu pesquisei para poder vender, mesmo tendo um CNPJ, é unificado o seu CPF com o seu CNPJ. Então, assim, então eu tenho 5 mil no CPF e 6.750 no CNPJ. Pelo que eu sei, antes era separado. Mas hoje até o momento que eu estou sabendo, nessa nova reforma tributária aí, que começou em 2026, unificou tudo. Então, assim, você tem que estar por dentro ali. Você consegue vender tranquilamente, sempre lembrando ali da cota. Então se eu abrir um CNPJ, eu posso vender mais. Teoricamente, sim, só que você pode vender até 81 mil por ano. Então, um exemplo, se você vendeu 95 mil em um ano, automaticamente você já é trocado para o Simples Nacional, pelo ME. Então, assim, já gera um imposto ali, já é outra categoria acima do meio, onde você é obrigado a ter contador, você pode contratar funcionário, assinar carteira. Então, assim, sempre pesquisando a respeito disso, entendeu? Então, assim, toda vez que você for vender, cadastrar um produto ali no Mercado Livre, o Mercado Livre vai deixar você vender como pessoa física, certo? Produtos já assim, que você é como se fosse só algumas vendas de algum produto. Se você quer desapegar, você vai lá e vende no Mercado Livre. Então, assim, você pode adquirir, tipo, igual eu vendo algumas coisas, carregadores, fones e tudo mais. Você pode pegar ali uns 2 fones, 2 carregadores, alguma outra coisa, e ir vendendo para ver se é aquilo que você quer, se tá entrando ali no orçamento, se tá compensando, para depois você trocar e abrir um MEI para você. Sempre pesquisando, eu tenho carteira assinada, então eu vou perder meus direitos. Então, assim, sempre pesquisando corretamente, entendeu? Então, assim, lembre que quando você abre o MEI, você se torna uma pessoa jurídica, você pode continuar trabalhando no seu serviço tranquilamente, tendo a carteira assinada, mas lembrando que se você pensa em abrir um CNPJ e vai largar o seu serviço, lembre que você vai perder algum dos seus direitos de carteira assinada, quando você for fazer ali a rescisão, trabalhista, tudo mais. Então você vai perder alguns dos seus direitos. Sempre atento nisso. Melhor maneira de vocês ficarem para vocês ficarem 100% cientes não é comigo, é com o contador. Mas para vocês ficarem a parte de algumas coisas, eu recomendo o ChatGPT. Pergunta ali, não, ChatGPT, quero abrir um CNPJ, mas trabalho de carteira assinada.
qual que é o direito que eu vou perder, o que que eu posso fazer. Então, assim, eu tô trazendo aqui explicando, porque muita gente achou que era só pegar, criar a conta no Mercado Livre, cadastrar o produto, vender, acabou. Não, não é. Então, assim, o Mercado Livre, ele vai, quando você fizer a venda, ele vai gerar a declaração, a etiqueta para você, a declaração de conteúdo, você vai ter que assinar tudinho. Só que lembrando, se você começar a escalar muita venda, você vai ter que abrir um CNPJ. Não tem como, porque tanto o correio já não vai mais começar a aceitar muito suas mercadorias, porque você está indo lá recorrentemente, sempre com a declaração de conteúdo. Isso não pode. Então eles vão falar, olha, a gente não vai aceitar mais sua mercadoria se não tiver nota fiscal. Aí vocês, para começarem a gerar nota fiscal, não é simplesmente abrir o CNPJ, vou abrir o CNPJ, vou assinar um certificado digital e pronto, vou começar a vender. Não. Tem outro porém. As próprias plataformas, elas não geram a nota fiscais. Você tem que gerar por outra plataforma. Então, assim, o passo a passo correto, o que eu recomendo vocês é fazer igual eu comecei. Começa a cadastrar alguns produtos ali no Mercado Livre, na Shopee, sempre vendo as políticas de venda, cadastrando o produto corretamente, estudando ali, vendo as taxas, tudinho, porque tem taxa, né? Então, assim, hoje a Shopee ela tem uma taxa mais elevada, no mercado, no meu ponto de visão, a melhor plataforma para se começar a vender chama-se Mercado Livre. Para mim é a melhor de todas. Só que o que acontece? As únicas plataformas que te permite vender com CPF, Mercado Livre e Shopee. Shopee para vender no CPF é a melhor de todas. Lembrando, pessoal, quando vocês vão assistir vídeos no YouTube, eles não estão explicando isso. Eu pesquisei bastante antes de começar, não sou um expert, mas assim, tem alguns meses que eu estou vendendo e assim, pesquisei bastante, não achei, fui quebrando cabeça, fui aprendendo aí, pesquisando com o ChatGPT, vendo o que precisava fazer e fui me informando bastante. Hoje eu vendo tranquilamente, sigo todas as regras certinhas, tudo mais. Só que é igual eu falo, para vocês começarem a entender como é que funciona esse mercado de vender no e-commerce, recomendo começar na Shopee. Pega um produto ali, lembrando, pessoal, vocês para venderem na Shopee, vocês vão pagar taxa, vão ter que integrar frete grátis. Então, assim, vocês têm que analisar o preço do produto, o custo, se vocês vão ter lucros, a despesa. O produto tem que sempre estar embalado muito bem. Então, assim, eu embalo os meus produtos perfeitamente. Testem o produto, pessoal. Testem. Ah, vai vender alguma coisa? Teste. Eu, por exemplo, eu vendo carregadores, eu sempre testo antes de mandar para o cliente. Sempre. Eu abro o carregador, testo ele. Eu tenho 2 celulares, eu testo nos meus 2 celulares, ver se o carregador está funcionando perfeitamente. Teste em outros tipos de equipamento que tem a mesma entrada do carregador. Porque, lembrando, se o produto chega na casa do cliente e não funciona para ele, você vai pagar a taxa de devolução, o frete de devolução. Então, assim, se você vende um produto, você está ganhando uma margem muito pequena, vamos supor que você está vendendo um produto de R$ 30, e em cima desse produto de R$ 30 você está ganhando R$ 5. Você está oferecendo frete grátis, ó, é o produto, frete grátis, que praticamente a plataforma te obriga a oferecer o frete grátis. Parcelamento, dependendo da plataforma, é por conta sua. E você vai ganhar uma margem muito pequena, porque vai ter as descontos ali tudinho. E você está ganhando R$ 5. Se a pessoa devolver o produto, a taxa, vamos supor que o frete deu R$ 15. A taxa de devolução é por conta sua. Então, assim, o produto chegou com defeito, tudinho, é R$ 15 para devolver o frete, os R$ 15 vai sair do seu bolso. Então, assim, pronto, você já entrou no prejuízo de R$ 10. Então, teste o produto chegou, sempre analisa, testa testa o produto ali na hora que você comprar, tudinho. Vai mandar para o cliente, testa de novo, sempre evitando dor de cabeça. Entendeu? Mesmo que o produto venha lacrado, assim, tudinho, é sempre bom testar. Por exemplo, os carregadores que eu vendo, eles vêm com lacrezinho, eu abro o lacrezinho, testo o carregador, está funcionando perfeitamente, eu já começo a colocar para vender. Apresentou algum tipo de defeito, eu já separo eles e vou aonde eu comprei. Então, assim, sempre testando porque é tudo por conta sua. A plataforma ela vai te dar um exemplo. Se o frete para o cliente é R$ 40, a plataforma paga 50, você paga 50. Quando você vai criando níveis na plataforma, vai virando um vendedor
subindo de nível, elite, tudo mais, que tem se explicando nas plataformas, você vai ganhando desconto no frete. Então, assim, hoje, se vocês querem analisar, ver esse mercado, como é que é, se compensa para vocês a taxa, tudinho, recomendo o Mercado Livre. O Mercado Livre, quando você vai cadastrar um produto, ele te mostra ali duas opções, a clássica e a premium, são dois tipos de exposições diferentes. Posso explicar aí se vocês quiserem mais detalhadamente. São dois tipos de exposições diferentes. Então, assim, ele vai te mostrar ali qual o preço, quanto que você vai pagar, quanto que vai ficar o frete, quanto você vai receber. Então, você consegue analisar aquilo ali antes de publicar o anúncio do produto. Então, você fala, vamos supor, o carregador é 30, ele vai mostrar ali, você vai, com as taxas tudinho, você vai receber R$ 20. Pronto, você já analisa, nossa, vou receber 20, eu vou receber 10. Descontando taxa, frete, tudinho, eu vou receber 5. Então você já começa a analisar antes de você fazer a publicação do seu produto. Não, então esse produto não compensa para mim vender aqui no Mercado Livre. Também você consegue fazer testes de produto antes de você comprar o produto, coisa que eu já fiz muito. Comprei recentemente um produto que antes de eu comprar ele, eu fiz o teste no Mercado Livre para ver quanto que eu ia pagar de taxa, quanto que eu ia pagar de frete, quanto que ia custar o produto para mim dentro da plataforma e quanto que eu ia receber de lucro para o meu bolso junto do valor do produto. E compensou, vou receber pouco, mas compensa. Fui, comprei o produto e estou esperando chegar. Teve outro produto que eu fiz o teste, não compensou para mim, não comprei. Então, assim, sempre analisando isso. Então, assim, lembrando, pessoal, quer começar a vender? CPF, faz algumas vendas, faz alguns testes no Mercado Livre. Recomendo muito, porque vai te explicar a taxa, você vai começar a entender. Se começar a compensar, pesquisa bastante sobre abrir um CNPJ, como funciona. Você paga ali uma mensalidade por mês. Você vai pagar uma mensalidade por mês de plataformas para fazer emissão de notas fiscais. São as plataformas integradas com e-commerce. Ela controla ali seu estoque, tudo, seu anúncio, tudo, e ela gera a nota fiscal. Então, assim, esse vídeo aqui é para mostrar para vocês que não é simplesmente só abrir um CNPJ e começar a vender. Não, vocês têm que analisar aí. Muita gente pensou que, muita gente me perguntou nos grupos que eu entrei, nossa, então vou abrir um CNPJ já que você vende no Mercado Livre. Não é muito bem assim. Vocês têm que analisar corretamente para ver se compensa para vocês. Então, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar comentando. Se vocês quiserem que eu traga algum vídeo explicando sobre alguma etapa e tudinho, eu explico também. Então, lembrando, pessoal, quer vender no CPF? Começa pelo Mercado Livre, você vai entender as taxas, vai entender como é que funciona. Quer vender no CNPJ? Lembrando que não é só abrir um CNPJ. Você abre um CNPJ ali gratuitamente, não precisa de contador. É super tranquilo abrir um CNPJ. Precisa de um certificado digital que vai ser instalado na sua máquina para a sua máquina começar a emitir nota fiscal. Entendeu? Então, assim, tem todo um cadastro, tem toda uma liberação, não é só abrir um CNPJ e vender, não. Você tem que esperar o Cefaz atualizar, autorizar seu CNPJ. Autorizou, aí você entra ali, começa a cadastrar seu CNPJ para poder fazer a emissão de nota fiscal. Então, assim, você vai ter que ir lá pedir autorização do Cefaz para poder começar a emitir nota fiscal. Assim que você conseguir a autorização, você vai ter que assinar um certificado digital. O certificado digital ele vai ficar instalado na sua máquina, vinculado a seu CNPJ, que vai começar a te dar permissão para poder começar a emitir nota fiscal. Então, assim, lembrando, o certificado ele paga anualmente. Então, assim, ele é um valor um pouco elevado. Eu acho barato, mas ele é um custo a mais ali. Lembrando que o CNPJ, como MEI, você paga uma mensalidade por mês também. Então, assim, você tem que estar ciente. Então, assim, qualquer coisa que vocês quiserem que eu traga detalhadamente, eu trago. Porque eu tô fazendo vídeo, porque muita gente me pediu para mim poder fazer um vídeo explicativo, porque muita gente acha que é só chegar, vender e pronto, acabou. Não, não é. Se vocês não querem ter dor de cabeça, tem que seguir as coisas certinhas. Então, assim, não é simplesmente cadastrar um produto, vender no CPF e acabou. Não. A Receita Federal, ela barra você, ela começa a te monitorar, gera multa, tudinho. E isso serve tanto para o CPF como para o CNPJ. Então, assim, vender corretamente.
Lembrando, pessoal, CPF é CPF, CNPJ é CNPJ. Pessoa física é uma coisa, pessoa jurídica é outra. E lembrando, se vocês começarem a escalar muita venda e abrir um CNPJ, lembre que um CNPJ ele também traz benefícios. E ao mesmo tempo que ele traz benefício, ele traz preços melhores. Você começa a gerar o caixa, você começa a ter preços melhores, você começa a ter contato diretamente com os próprios fornecedores. Então você para de comprar naqueles atacadistas perto da sua casa, que se você comprar 6 peças, você leva preço de atacado. É 10, você paga 8. Você vai começar a entrar em contato diretamente com os próprios distribuidores. Por quê? Porque os distribuidores eles pedem CNPJ, eles querem saber se você realmente vende, porque tem como consultar o seu CNPJ. Eles querem saber se você realmente vende, se você tem no seu CNPJ aquela opção, um exemplo, eu vendo eletrônico. Eu tenho no meu CNPJ que eu sou um vendedor de eletrônico, eu vendo eletrônicos. Então eles vão consultar aquilo para saber se você realmente, ou se você só quer encher o saco deles. Lembrando, se vocês começarem a achar distribuidor, não fiquem enchendo o saco, porque o distribuidor ele tem muitos contatos. Se você ficar só enchendo o saco ali, perguntando, eles vão começar a te marcar, falar assim, olha, esse cara pergunta demais, mas não compra, não perde tempo com ele. E acabou. E vai para um fornecedor, vai para o outro, vai para o outro. Se achou um fornecedor, manda uma mensagem para ele, fala, olha, me manda o catálogo de caixa fechada para lojista. Ele vai te mandar o catálogo, analisa o catálogo, não fica perguntando demais não, porque eles marcam tudinho. Então, assim, se vocês quiserem um vídeo detalhado de qualquer coisa que eu falei aqui no vídeo, vocês podem estar comentando, pedindo aí que eu explico certinho para vocês, um passo a passo, tudinho, entendeu? Então, muito obrigado a todos. Qualquer coisa, só comentar aí. Dá like no vídeo aí e começa a me seguir. Obrigadão, hein?